Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente vai começar aqui no Ponto de Concurso, o nosso curso preparatório para a fase discursiva do TCM do Rio. Esse material, essa aula em vídeo que eu estou fazendo, ela tanto fica na área da nossa aula demonstrativa do curso com correção, do curso sem correção, e também do artigo. Eu quis transferir aqui para a área do artigo e fazer uma aula, assim, no sentido bem completa, porque basicamente, durante a preparação do curso objetivo, a gente se deparou com muitas situações de pessoas que estavam praticamente sem dinheiro para fazer concurso, estavam tentando um concurso praticamente como a reserva do que tem, né? Para ver se tem alguma notícia boa aí e face desse momento que a gente está passando. Então, para isso, né, o que eu fiz? Fiz todo um estudo, até demorei um pouquinho para publicar minha aula, não tive pressa de correr para lançar material e tal, para que eu pudesse chegar aqui com a melhor das informações para vocês. Parte dessas informações já estão presentes tanto na aula de PDF, né, como também na aula, como também na área de artigos, o artigo anterior que eu escrevi. Eu detalhei bastante do que eu vou falar aqui, tá? Ocorre que aqui falando, vou conseguir exemplificar, então acho que a diferença vai ser basicamente essa. Bom, o que a gente pode esperar para o Tribunal de Contas, né, dos municípios do Rio de Janeiro? Basicamente seria o seguinte, o edital, ele não fala para você qual é a peça exatamente que vai ser cobrada na prova, qual é o expediente exatamente que vai ser cobrado. Mas ao falar o nome manifestação técnica, quando você entra no manual de redação oficial da Prefeitura do Rio, a gente tem que fazer uma seleção no que se chama, né, de possível manifestação técnica. A gente aqui no Ponto trabalha muitos anos com tribunais de contas e lida exatamente com a fase discursiva desses concursos. Então é muito comum, por exemplo, tanto os tribunais quanto a própria seara legislativa, não é, usar terminologias generalizantes, mas que recaem sobre determinados tipos textuais muito bem mapeados. No caso, por exemplo, quando você fala em tribunal, quais são as peças mais comuns de um tribunal, em especial pensando aí o tribunal TCM, por exemplo. Então, o que você tem lá? Você tem os pareceres, né, que são expedientes consultivos, né, que são empregados aí, por exemplo, para prestar informações ao próprio, vamos dizer assim, ao próprio colegiado do TCM, vamos dizer assim, a outras instituições que normalmente podem solicitar esses pareceres. Você tem, por exemplo, as certidões, que são muito comuns, por exemplo, em época eleitoral, então você tem lá a certidão negativa, ou seja, não há nenhum tipo de impedimento para a continuidade, ou seja, vamos dizer, daquele trabalho eleitoral que o candidato está fazendo. E você tem também o quê? Você tem os despachos, você tem, enfim, você tem as atas também. Você fala assim, mas o que a ata tem de manifestação técnica? Né? Aparentemente é uma das menores manifestações técnicas que temos. Até porque a ata nada mais é do que você praticamente transcrever o resultado, né, de uma reunião, ou seja, participar da reunião e transcrever. Mas é uma das tarefas do técnico, tá? E pode ser que na reunião você tenha como é que eu vou explicar para vocês, que você tenha decisões técnicas e que ali o proponente, né, da banca pode trazer para você o resuminho de uma reunião, as decisões que foram tomadas, com base em que normas foram tomadas, para que você possa montar a ata. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o edital, porque quando a gente tem uma nomenclatura muito generalizada, né, o que a gente tem que fazer? Qual foi o nosso ponto de partida para que a gente pudesse chegar às conclusões a que chegamos, tá? Então, eu quero mostrar para vocês o edital, eu vou aqui praticamente trazer... antes de falar do manual, deixa eu abrir aqui o edital, para eu poder trabalhar com vocês exatamente as informações que tem no edital. Bom, é o seguinte, né, vamos lá. Quando você chega ao rol das provas, esse é o edital conforme vocês estão vendo, o edital do TCM, tá? Que é o edital pelo qual vocês já passaram, né? Então, quer dizer, todo edital é dividido, né, nos requisitos para investidor do cargo, as inscrições, depois ele vai falar exatamente das provas em si, deixa eu ver se eu não passei muito, aqui do cargo, ok. Então, vamos lá.
Então, vamos lá. Aqui são os critérios avaliativos, seriam os critérios da prova. Essa composição de disciplinas aqui faz parte da prova objetiva, tá certo? Em seguida, né, o que o examinador faz? Ele vai falar sobre a prova discursiva. Então, por exemplo, não reparem, quem já leu 1000 vezes, tenha um pouquinho de paciência, só para a gente não entender errado, porque quando tem peça técnica, manifestação técnica, muita gente reprovada no concurso por falta de cuidados básicos, tá? Eu até vou citar, por exemplo, acabou de ter a correção do Tribunal de Contas do Paraná, eu quero citar quais foram as faltas de cuidados que levaram alguns candidatos exatamente ao zero com excelentes provas. Então, vamos lá. Primeiro, aqui diz que vão ser convocados, né, em relação à ampla concorrência, 260 pessoas para fazerem as provas discursivas. Então, gente, muita gente me pergunta, Júnia, olha, eu estou classificado no TCM, vamos supor que saiu o resultado, estou classificado no TCM, mas eu não tive uma nota tão boa. Você acha que é possível, na discursiva, eu virar o jogo? Gente, o que acontece com a discursiva é praticamente como se fosse uma história nova. Por quê? Porque muitos candidatos, vamos supor, se a sua prova é de acumular pontos, né, ela é cumulativa, ela pega as notas da objetiva e soma com a discursiva, ou se ela não é, por exemplo, a objetiva foi um ciclo apenas classificatório, e aqui você tem outro ciclo. Muda todo o jogo aqui. Por que muda tudo? Porque às vezes você pega pessoas que, por exemplo, tiveram notas excelentes na primeira, isso é muito comum, a gente tem muito relato disso, e chega a discursiva, o aluno cai o rendimento absurdamente. Porque muitas vezes os critérios, e é nesse ponto que eu quero cobrar de vocês um pouco mais de atenção e paciência, tanto com o vídeo quanto com o PDF que eu escrevi, né, se você vai fazer esse concurso que vai mudar a sua vida, o que acontece? O aluno, ele sai da fase objetiva e ele não avalia os critérios da discursiva. E quando ele não avalia os critérios da discursiva, o que acontece com ele? Ele fica preso a um estudo de conteúdo quase às cegas. E vai produzir texto aqui sem prestar atenção no que exatamente é exigido nesta segunda fase. E aí vem a reprovação, e aí vem aquela decepção, que a gente fica até penalizado, assim, penalizado, a gente se sente menos, né, vamos dizer assim, como aluno. Por quê? Porque faltou, gente, exatamente distinguir uma fase da outra. E o que às vezes eu vejo, por exemplo, até que no ponto, por exemplo, alguns professores foram lançar cursos discursivos, eu pedi que voltassem até corrigissem. Por quê? Porque às vezes a falta de entendimento, a falta de lida com redação oficial faz com que os próprios professores, em concurso público, em muitos casos, induzam os alunos a acreditar que a coisa vai ser cobrada de tal e tal maneira, que o aluno estuda aquilo, e que eu olho, mais grave, totalmente dissociado de edital, tá? Então, não vou apontar nomes, não quero fazer isso e tal, eu quero que você preste atenção nesta aula e que você julgue com a leitura conjunta o que você pode adquirir nesta fase de bom para você, tá bom? E isso não precisa ser exatamente só o curso da Júnia do Macarrão, podem ser outros materiais, mas é importante que você entenda que a gente possa trocar a nossa inteligência. E está aberto o canal na minha seção de artigos para você dialogar comigo ali e perguntar o que você tiver dúvida, tá bom? Então é o seguinte, quando nós chegamos aqui nessa fase discursiva, como eu disse para vocês, o jogo muda muito, gente. Sabe por que muda? Porque quem vai trabalhar com isso daqui precisa entender bem deste quadrinho aqui. Não adianta incutir na cabeça do aluno cegas que ele tem que estudar controle externo, que ele tem que estudar AFO, por exemplo, bom louco, se às vezes esses elementos não são contemplados pelo critério. E aqui, nessa minha aula, eu vou demonstrar tudo que eu puder demonstrar para vocês. Eu não tenho nenhuma vontade de esconder nada, muito pelo contrário, para demonstrar o que eu posso demonstrar, porque, já ganhei minhas aulas no objetivo, então, aqui na discursiva, eu quero o aluno que venha com a informação acertada e o aluno que queira estudar de forma acertada, que não venha ansioso para cá, né, tentando dar aula para gente que está há muitos anos aqui, então não é essa a questão, tá bom? Então, olha só, vamos então partir para os critérios, porque lá foram outros critérios. Aqui se diz no item 8,
Ponto 2.1. Somente serão convocados para a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório os candidatos habilitados na prova objetiva. Então, quer dizer, isso você já sabe, tá? Até a posição deste quadrinho, entendeu? Então, veja, se você constar na lista, né, o seu nome constar na lista de classificação, ok, a sua prova objetiva foi toda bem avaliada e tal, você conseguiu, fez boa prova. Quando você chegar aqui, comece do zero, tá? Parta do princípio que você está fazendo um segundo concurso público. A sua vida está quase toda resolvida, com menos concorrência, obviamente. Então, vamos lá. A prova discursiva terá valor máximo de 60 pontos, distribuídos em 2 questões. Cada uma delas terá valor de 30 pontos. Então, quer dizer, você tem 60 pontos, distribuídos em 2 questões, tá? Eu vou ligar esse item aqui com o que diz aqui no 8.2.5. Ele diz o quê? Que a prova discursiva será avaliada numa escala de 0 a 60, quer dizer, você pode tirar 0, pode haver desclassificação, considerando-se habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 36 pontos, tá? Um pouquinho mais aí de 50%, justo. Então, vamos lá. Como deverá ser feita essa prova? Veja bem. São 2 questões que deverão ser respondidas na forma de manifestação técnica, obedecendo às regras de redação oficial do Manual de Redação Oficial do município do Rio de Janeiro. Então, você tem que estudar as regras de redação oficial do Manual de Redação Oficial do Rio de Janeiro. Não adianta, então, eu já vou partir do seguinte, vou pegar aqui aos pouquinhos. Os alunos vão me perguntar, Júnia, em média, quantos pontos eu preciso para ser aprovado na prova discursiva? Ora, gente, a gente aqui trabalha com a chamada nota de excelência. Né? Todos os cursos a gente trabalha com formação fechada para que a gente possa chegar aos 60 pontos. E aqui eu posso falar abertamente, publicamente, porque tem N alunos aprovados em concurso, N alunos com total na prova, não só com total, muitas vezes eu falo que o total, a gente até fica assim e tal, mas é possível, tá? E não é o aluno mais brilhante do concurso público, geralmente, que consegue essa nota, vamos dizer assim, de excelência. Muitas vezes é o aluno que prestou mais atenção, é o mais objetivo, tá? É o mais, o que eu sempre digo, mais concentrado. E a média, na verdade, gente, quando a gente trabalha com cursos muito técnicos, né, o curso que vocês vão ter aqui, outros professores que têm um nível técnico bastante aprimorado, que vocês encontrarem que for semelhante a isso aqui, vocês vão notar que a média das discursivas em concurso público de uns anos para cá tem sido muito alta, certo? Então, naturalmente, a gente vai ter notas concentradas acima de 50 pontos para aprovação, isso aí não tenho dúvida. Acho muito difícil a gente ter nota baixa. Embora, vejam só, agora tem outro lado. Embora quando se fala em peça técnica, manifestação técnica, por desclassificação de bons candidatos, pela falta de atenção, não é porque eles não sabem o que tem que fazer, mas é pela falta de atenção, você tem uma queda na nota. Isso acaba beneficiando os candidatos de nota mediana, em função disso. Então, isso acontece. E também, o que acontece? Vocês estão assistindo essa aula comigo, naturalmente vocês vão ter muitas informações por aí. Então, é normal que o aluno nessa fase ele se sinta muito pressionado com muita informação diferente, né? E é terrível isso na vida da gente quando isso acontece. Como eu falei para vocês, comentei, né? Estou com problema de saúde em família, meu sogro está com câncer, e chegam 1000 informações para a gente o tempo todo. Então, é um período muito difícil, né? E eu entendo isso porque passo toda uma temporada aí, tudo bem que são 2 processos completamente diferentes, uma coisa é prova, outra coisa é doença, mas é a questão da conduta humana. A gente recebe muita informação e a gente tem que parar para filtrar aquilo que de fato é técnico, que tem uma condução técnica, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Você tem, né, uma prova com valor máximo de 60 pontos distribuídos em 2 questões, a média tende a ser alta se os alunos entenderem todo o processo técnico e não perderem bobeiras. Por que eu estou falando tanto em técnico e repetindo tanto? Porque a banca deixou claro que ela quer que essas questões sejam respondidas dentro de uma regra, de um trabalho de redação que é essencialmente técnico. A fonte é essa daqui, não tem outra. Se eu estou dando aula para você hoje no TCM, e eu me valho da gramática do Celso Cunha
para explicar uma regra de uso de maiúsculas, por exemplo, eu posso induzir você ao erro. Por quê? Porque pode ser que o manual de redação oficial do município do Rio de Janeiro não tenha se valido das explicações do Celso Cunha, por exemplo. O Celso Cunha, que é um gramático, ele subsidiou, né, ou seja, ele ajudou, auxiliou a confecção do manual de redação da Presidência da República. E as regras não são iguais, não são iguais. Então, todo professor que vai dar aula tem que se basear nessa fase, exatamente e tão somente nesse MRO do município do Rio, tá? A prova discursiva, preste atenção no que ela vai avaliar. Ela vai avaliar a capacidade, né? Até a banca escreveu errado do candidato expor, não é do candidato, é de o candidato expor, né? Estou aqui uma pequena aula de português para os examinadores. Então, vai se avaliar a capacidade de o candidato expor com clareza, concisão, precisão, coerência, objetividade o assunto proposto. Então, esse é o destino avaliativo da prova. Veja se está se falando de conteúdo aqui. Ó, capacidade de expor com clareza. Clareza é escrever de forma que facilite a leitura de quem está lendo. Como assim escrever de forma que facilite a leitura? Comece pela sua letra. Muita gente é reprovada em concurso público porque a letra é ilegível. E cada vez mais as bancas estão se valendo disso porque torna o trabalho de correção menos árduo para os examinadores. Certo? Ou seja, mais barato para a banca. Ninguém é bobo. Tá? Então, cuidado com a sua letra. Você pode usar qualquer letra, desde que sua letra seja legível. Seus acentos sejam legíveis. Seus pontos finais apareçam. Certo? Então, escrever com clareza. Concisão. O que é escrever com concisão? A concisão diz respeito à economia vocabular. Tem gente que não consegue organizar as coisas, né? É o principal critério de reprovação nesse tipo de material, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa escreve o texto de uma forma tão prolixa, repete muito, fica inseguro, né? Isso acontece muito com quem estuda muito, vocês têm que vigiar isso aqui, tá? Escrever com concisão, escrever o essencial, tá bom? Perguntou X, você vai responder X. Nada de X linha, tá bom? Precisão, né? Prestar bastante atenção na retomada dos termos do tema. Por quê? Porque se eu pergunto para você, né, aquela clássica brincadeira, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Então você vai escrever a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Ou seja preciso na recuperação do que está sendo questionado para que você consiga trabalhar, vamos dizer assim, com bastante objetividade, tá? A coerência, nós vamos explicar o que é coerência. A coerência é a combinação adequada. Se você pega um parecer, por exemplo, um parecer ele tem 3 tipologias textuais, 3 modalidades. Ele tem uma parte que é narração, que é a parte do relatório, ele tem uma parte que é de argumentação, que é a parte da análise do texto, não é? E tem a parte de injunção, que diz respeito exatamente àquela parte final, que é a de, vamos dizer assim, de sugestão, tá certo? Do parecer. Porque o parecer, vamos lembrar que é um expediente que vai ajudar alguém a tomar uma decisão, tá bom? É um expediente que é feito por uma pessoa de conhecimento técnico sobre aquilo, que vai ajudar alguém a tomar uma decisão. Então, esses critérios são critérios de redação oficial, basicamente critérios de redação oficial. E ela pede, obedecendo às regras de redação oficial, de acordo com o manual de redação oficial do município do Rio. Cuidado, quem estudou redação oficial para a presidência da Presidência da República para concursos federais, tem que tomar cuidado porque tem diferenças, tá, gente? Diferenças aí bem notáveis mesmo. Então, a sua primeira tarefa, antes de você começar qualquer curso, vamos supor que você ainda está esperando saber se você foi aprovado ou não, o que você vai fazer? Estudar esse manual aqui, né? Bastante. Estude o manual. Certo? Tenha uma postura como os meninos da Câmara dos Deputados ou do Senado, que pegam os manuais, né, que são ali propostos para redação, e estudam isso exaustivamente. Então, vai decorar esse manual, é a transformação da sua vida, tá? Então, quer dizer, no momento, entre aspas, né, é a sua Bíblia, tá? Aquela que vai te acompanhar junto com a sua, se você tem fé. Então, vamos lá.
No caderno da prova discursiva estará definida a quantidade máxima de linhas para cada questão. Gente, eu já peguei material discursiva em que os professores já postulam a quantidade de linhas. Veja que o edital não diz quantas linhas vai ter. No caderno estará definida. Então, por que eu estou lendo com você? Porque acontece em concurso público de um aluno não prestar atenção nisso no edital, ter treinado em curso preparatório de forma incorreta, chega no concurso, faz a discursiva, extrapola, ou não passa do mínimo exigido, tá? Ou a banca dá mais linhas, né? A banca pede, por exemplo, 40 linhas, mas dá 60 linhas disponíveis para ele, ele escreve 42 linhas. Isso aconteceu no concurso, acho que, salvo engano, do TJ do Pará, tá bom? Então, cuidado com isso. Preste atenção, não tem definição de linha. Não adianta você me perguntar, Júlia, quantas linhas você acha? Tanto que no meu material, a gente vai variar isso bastante, para você não ficar, vamos dizer assim, não ficar radical em relação à quantidade de linhas, tá? Geralmente, quando você tem duas questões, normalmente cada questão aí tem no máximo 40 linhas, normalmente. Mas eu não vou treinar isso em relação aos meus alunos. Então, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter que abrir o caderno de provas, principalmente você que estudou muito. Veja que eu estou puxando muito a sua orelha, porque eu faço questão de que você passe no concurso, tá? Não estou falando que você erra. Nossa, a Júlia já está falando mal de mim, que eu vou me dar mal. Não, é porque eu fico muito brava com aquele candidato que estuda muito e que erra besteira. Então, é para você ficar esperto. No caderno de prova discursiva, ou seja, você vai abrir o caderno, você vai ler todas as regras do caderno, em vez de sair igual um louco escrevendo, correndo contra o tempo, tá bom? Então, você vai ler o máximo de linhas para cada questão discursiva. Veja que a banca não fala em mínimo, mas preste atenção na capa de caderno, do caderno, tá? Os critérios de correção, vamos lá. A banca dividiu os critérios de correção num quadrinho exatamente com a mesma pontuação, juntando estrutura e conteúdo, quer dizer que ela não vai dissociar expressão. Foi curioso isso aqui, porque o que eu notei? Eu não sei se foi uma jogada do IBFC ou se foi falta de conhecimento técnico mesmo dos examinadores, né? Porque é uma banca relativamente nova em concurso público, tá, gente? A gente não pode comparar com a FGV, com o CESP, né? Com a FCC, por exemplo. A banca ela faz algumas misturas. Vocês vão ver que ela vai misturar aqui em expressão elementos que são de estrutura. Mas pode ser uma questão estratégica da banca. Eu entendo mais como uma questão estratégica, tá? Uma questão para gerar uma confusão mesmo. Como a ESAF às vezes costuma fazer de vez em quando. Então vamos lá. Estrutura e conteúdo. Ela quer desenvolvimento pertinente a um assunto proposto, quer dizer, não pode ter fuga ao tema, tá bom? Isso aqui não quer dizer conteúdo, quer dizer apenas que não pode ter fuga ao tema, ok? Ela quer respeito à modalidade de texto proposto. Quem leu meu artigo, ele já leu a aula demonstrativa em PDF, viu que eu tive todo o cuidado de falar sobre várias modalidades, antecipar para você as modalidades que são pertinentes, ou que podem ser pertinentes, a cada expediente do manual de redação oficial. Então, quando eu vou falar da ata, eu falo modalidade o quê? Narrativa. Porque você tem que saber construir uma narração. O examinador pode te dar uma série de pontos que aconteceram na reunião, pedir para você formular uma ata, é como formar um quebra-cabeças. Então, você tem que saber quais são os elementos, né, típicos de uma narração, tá? E ele quer isso aqui consoante a adequação técnica do manual de redação oficial, naturalmente com clareza e lógica na exposição de 10. Você tem que ter uma lógica na exposição de 10. Isso quer dizer que o examinador pode propor para você vários eventos fora da ordem, em que você tem que observar e fazer uma montagem lógica. Por exemplo, quem estuda o manual vai ver que o parecer tem uma lógica. Ele tem uma lógica de relatório, tem uma lógica de ementa, de relatório, de análise e de conclusão, que é o parecer. Então, isso aí tudo envolve uma modalidade diferente, uma diferente da outra, tá? E aí, o examinador pode trazer para você vários elementos teóricos para você compor um parecer, você redigir, certo? Isso quer dizer que você precise saber muita coisa envolvendo, sei lá, afro. Necessariamente, talvez, agora não. Porque agora ele pode te dar tudo e querer apenas a montagem.
Se a gente observar os critérios avaliativos, são critérios que induzem exatamente o quê? A avaliação em cima da montagem, né? Deixam claro isso. O que mais nós temos? Ele diz assim, atenção máxima à contribuição criativa do candidato. Opa! Atenção máxima à contribuição criativa do candidato. E aí você vai pensar assim, Júnior, no manual de redação oficial, como que eu vou pensar numa criatividade se o manual é rígido, né? Se ele é rígido. Então, vamos lá. Existem determinados expedientes, tipos textuais lá do manual, por exemplo, vou chamar de tipo textual grosseiramente, tá? Que isso não é bem o nome, é expediente público mesmo. Que você tem, por exemplo, um ofício. Ofício é o que é? Uma correspondência. Então, ele tem lá a parte introdutória, que é a apresentação do assunto, tem o desenvolvimento do assunto, tem a finalização, ok? Né? Mas ele é um pouquinho rígido, você não foge muito daquilo ali. Você tem uma ata. A ata é um pouquinho rígida. Por quê? Porque a ata e a certidão, por exemplo, é praticamente transcrição daquilo que já está pronto. Então, você vai apenas transcrever e praticamente você tem, basicamente, uma modalidade textual predominante. O parecer, coincidentemente, já é um tipo textual que exige de você um conhecimento de diferentes tipologias, ou seja, diferentes modalidades textuais, né? Que envolve uma montagem e que precisa de uma conclusão, ou seja, o seu ponto de vista, em cima de tudo que você avaliou, de cima de tudo que foi dado para você. Olha, foram feitos, vai lá, dá para você uma análise de contas, por exemplo, e vai mostrar para você que a Constituição diz isso, que a LRF diz isso, que a 866 diz não sei o quê, tá? Então, quer dizer, estou citando assim, de modo geral. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que montar esse quebra-cabeças. E quando chegar ao final, você tem que dar a sugestão. Tá certo? Ou seja, é a parte do parecer de verdade. E ali envolve o quê? Envolve o seu entendimento e a sua criatividade com uma determinação. O que você vai determinar, o que você vai sugerir. Tá certo? Que esses verbos, eles têm um papel importante no parecer. Depende de cada situação que é proposta para você. Então, o que acontece nesse sentido? Você simplesmente precisa usar a sua contribuição criativa. Por isso, preste atenção, eu não vou falar para você que as questões vão cobrar parecer, mas há grandes chances de, no rol das manifestações técnicas, de pelo menos um parecer ser apresentado na prova, tá? Tanto que é o expediente que no curso, com correção principalmente, nós vamos treinar bastante, nós vamos dar bastante atenção, porque o meu medo maior é o parecer mesmo, que é o que envolve mais, te dá mais trabalho. Tá bom? Isso não quer dizer que eu vá dispensar os outros, não, tá? Avaliando ao mesmo tempo, quer dizer, você tem que ter a sua contribuição criativa, mas sem perder a adequação vocabular e adequação técnica. A adequação vocabular é um texto formal, não quer dizer que você vai usar a palavra rara, nada disso, mas você vai evitar jargões, você vai saber trabalhar com o uso de uma expressão em latim, se você tiver de colocar. Então, o manual vai ditar qual é a regra para você fazer isso, não é? Você não vai poder usar pronomes assim, como pronome onde, em qualquer situação, né? Foram analisadas contas, onde se verificou, não, onde não pode, não é adequado para aquilo, porque análise de contas não é lugar. Então, basicamente é isso, né? Saber a diferença de um dentre para um entre. Então, eles vão observar esses elementos, tá? Então, vejam bem, em expressão, normalmente, em concurso público, é adequação vocabular e manutenção do registro culto da língua, gramática, isso, qualquer concurso público, tá? Mas aqui, por acaso, eles citaram um elemento estrutural, aqui embaixo, tá bom? Como eu disse para vocês, eu achei que foi uma jogada inteligente da banca, no sentido de que a banca alia vamos dizer assim, a composição de determinada manifestação técnica ao uso vocabular. E aí me chamou a atenção o parecer nesse sentido, por conta da parte final do parecer, em que ou você recomenda, ou você sugere, ou você determina, depende do que está acontecendo, ou seja, você precisa saber o que é um parecer, tá bom? Então, mais, né? Aqui, atenção a esse item aqui, saindo da avaliação. Agora, vejam só falar um pouquinho aqui, chamar a atenção de vocês. Então quer dizer, Júnior, que você acha que conteúdo não vai cobrar. Gente, por lei, o servidor público tem que saber regras, ele tem que saber a lei, tá? Pelo princípio por lei não, pelo princípio da legalidade, ele tem que conhecer regras.
Então, alguma coisinha que for cobrar de você aqui, por exemplo, sobre a questão de endividamento dos estados, né, com assunto quente, sempre todo concurso público. Então, quer dizer, alguma coisinha que você sabe que você já estudou essa parte. Mas vamos lembrar que do seguinte sentido, você é técnico, né? Então, a tendência não é trazer praticamente tudo pronto para que você possa fazer a montagem, tá? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso ao final. Questão, item 8.2. A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter outro local que não apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato. Isso aqui é o maior responsável por jogar a gente fora do concurso. Parece que é besteira quando a gente fala isso no início, você acha que, né, vamos dizer assim, peixe pequeno para sua refeição, mas isso aqui é uma das coisas mais sérias que existem em concurso. Eu falo que hoje um concurso, se as pessoas tivessem noção do quanto a letra reprova, tivessem noção do quanto as marcas de identificação reprovam, né, elas não se aventurariam tanto. Reprovam bastante. Eu vou explicar, no caso do parecer, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o manual, eu vou explicar qual que é o problema, por que as pessoas são reprovadas, tá? Como que elas se identificam? Gente, eles se identificam mesmo, não é que a pessoa assina o nome dela. Vocês vão saber como que as pessoas se identificam. Daqui a pouco eu volto a isso. A folha de texto definitiva da prova discursiva não permitirá qualquer identificação do candidato pela comissão de correção, na parte destinada à dissertação, garantindo assim o sigilo do autor da prova discursiva. Então, quer dizer, o candidato não sabe quem é você. Tem gente que vai para a prova discursiva achando que o candidato sabe, né, quem são as pessoas que escrevem. Isso não existe em concurso público, não. Aquele é destacado, vira um número, por isso que há uma correção em que você bastante, vamos dizer assim, você perde a sua personalidade, tá? O IBFC fornecerá a folha de rascunho no próprio caderno de provas, você pode usar tranquilamente para o rascunho da prova discursiva. Cuidado que tem gente que confunde os cadernos, tá certo? Olha o que é rascunho, olha o que é a folha discursiva, olha o espaço onde você tem que escrever, tá bom? A folha de rascunho do caderno de prova será de preenchimento facultativo, porque ela não tem validade nenhuma, né? As folhas geralmente são incineradas, tá? Então você pode usar o seu rascunho. Júlia, você acha que vale a pena fazer rascunho? Vale. Por quê? Porque o tempo de prova é bom, gente. Vale a pena fazer rascunho, tá bom? O espelho da folha de texto definitivo da prova será divulgado no site do IBFC, quer dizer, você não precisa até o local de prova pegar a sua prova discursiva, eles vão divulgar no site, né? No dia em que eles divulgarem as notas, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro eles vão divulgar as notas, algumas horas depois a banca vai jogar essas informações no site. Nota 0. Se você entregar discursivo em branco, óbvio, né? Conteúdo, versar sobre tema diverso estabelecido, ele te passar uma proposta, você falar sobre outra coisa, dar a mesma, fuga ao tema, tá? Ou que você saia da proposta de redação, tipo, ele te pede um parecer, você escreve um despacho, por exemplo. Considerada ilegível, desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, quer dizer, não tem que fazer cálculo, tá? Espaçamento excessivo entre palavras, tem gente que banca os pertinho para ganhar a linha e coloca espaçamento excessivo entre uma palavra e outra, não pode. Palavras e parágrafos, bem como códigos alheios à língua portuguesa, em idioma diverso do português. Então, existe uma forma de você usar o idioma diverso do português, né, que o manual traz para você, que é o caso das expressões em latim, nós vamos ver isso aí. E que não foi redigida com caneta de tinta azul ou preta, né, para o local de prova, não adianta você levar lápis, tem que levar caneta azul ou preta, tá? Então, cuidado com a identificação, ok? Então, pronto, esses são os critérios da prova discursiva, né? Ela acontece no dia 11/12, tá bom? O local de prova eles vão dar para vocês aqui no dia 5. Você já sabe, vai ter 4 horas para você redigir a prova, contando a leitura das instruções, a coleta digital, etc. É tempo suficiente, tá, gente? Vamos contar que você vai gastar em torno de 1h20 para cada provinha, né? Então é tempo suficiente para você fazer rascunho com calma, o concurso tá bom, tá bom? Não tá ruim nesse sentido, não tá bom. Bom, perfeitamente. Isso que eu mostrei para vocês foi a leitura, né,
que eu chamar a atenção de vocês aqui, a leitura do edital. Eu vou falar um pouquinho sobre a redação oficial por conta de um critério para o qual eu chamei a atenção, que foi o critério de identificação. Então, eu vou te mostrar aqui uma coisa. Bom, o que é isso daqui? Isso aqui é o que você vai baixar, se você estiver desconfiado de que passou no concurso, você vai baixar para ontem, tá? Na internet mesmo. Manual de Redação Oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. Que partes você vai estudar? Vamos lá. A primeira parte, que é a parte dos símbolos, não é cobrada, tá, gente? O que você precisa saber bem? A segunda parte tem que saber, porque aquela parte de expressão que vocês viram que vale 15 pontos, ali o examinador, normalmente, quando tem concurso no Rio, mesmo não sendo IBFC, geralmente a secretaria que aplica esse concurso, da própria prefeitura, o que acontece? Eles tiram muitos pontinhos, assim, geralmente eles tiram um ponto para cada erro que você comete. Por exemplo, você tem que empregar letras maiúsculas, por exemplo, saber usar pronomes de tratamento, né? Saber trabalhar um fecho. Cada errinho técnico disso aqui, numa prova ligada à seara legislativa, é sempre assim. Isso aqui faz perder muito ponto em termos de técnica, tá? Quando a gente está dando aula para as assembleias, para a Câmara, para o Senado, a gente fala, chamada técnica legislativa, tá bom? No caso de vocês, é técnica de redação oficial mesmo, certo? Depois você entra na parte dos atos municipais, ou na verdade dos atos, né? Vamos dizer assim, atos públicos. Os atos normativos não caem para nós, tá? Aquilo que for ligado à lei não cai para nós. Por quê? Porque ato normativo, normalmente, não é muito ligado ao Tribunal de Contas. Tudo bem que o presidente do Tribunal de Contas pode lançar resoluções, tá certo? Mas não é bem a tarefa de um técnico. Então, isso aqui é uma parte que você pode passar por ela, pode estudar, mas não é o seu foco, tá bom? Existem atos que são oficiais da prefeitura. São da prefeitura, então não é o nosso foco. Qual é o nosso foco? Os principais, tá? Eu vou destacar. A ata, tá certo? O despacho é importante para nós. A certidão é importante, tá certo? O que nós temos mais aqui? O parecer, para mim, é o mais importante de todos, ok? O relatório, porque é um dos vamos dizer assim, dos documentos de tribunais de contas. Então, esses elementos que eu destaquei, né, esses tipos textuais, são os mais importantes. É claro que no curso a gente explica tudo. Por quê? Pode ser que no ofício possa ser cobrada uma manifestação técnica, Júnior? Pode, você pode mandar uma correspondência, por exemplo, para informar o Ministério Público alguma coisa, e nessa correspondência você pode ter ali um resumo de uma decisão técnica que foi apresentada. Então, a gente não deixa de trabalhar isso também não, tá? Mas não vai ser comum, por exemplo, portaria, resolução, isso aqui é o quê? São atos normativos, tá bom? Então, de olho nesses elementos que eu destaquei. Quando você vai um pouquinho para frente, então, quer dizer, passando aqui a primeira, deixa eu só ver onde está a página, vou pegar exatamente do parecer. Então, nós temos aqui, página 76. Vamos lá. 76. Chegando. Então, parecer, por exemplo. Como é que é estruturado um parecer, não é? Então, aqui tem lá no manual, no curso a gente vai mostrar isso aqui, vai mostrar exemplos. Você tem o título, tem o número do processo, a ementa, e tem a construção do texto, que é o mais importante. Então, você tem a introdução, tem os esclarecimentos, a fundamentação legal, a conclusão. Eles querem nesse formato, tá? Quando chega aqui embaixo, aparece local e data, identificação do signatário. Veja como que é feita a identificação do signatário. Nome, cargo, matrícula. Por que muitos alunos zeram a manifestação técnica em concurso? Um dos motivos do zero, e aconteceu recentemente no Tribunal de Contas do Paraná, quando o aluno foi fazer o fecho, até o aluno vinha e falava assim, Júnia, poxa vida, eu assisti sua aula 1, eu coloquei exatamente o fecho, direitinho, a identificação do signatário, e
eu zerei a prova. Você pode ver minha prova? Aí quando eu olho, né, dá vontade de brigar, mas eu fico com pena, não posso brigar. O que acontece? Em vez de escrever nome e cargo, o aluno escreve nome, ok, do jeito que está aqui, e escreve assim, técnico de controle externo. Gente, não pode, não pode. É identificação. É claro que eu brigo com a banca porque eu acho que não seria uma identificação se o concurso é só para técnico. Do meu ponto de vista, é só para técnico. Ela poderia relevar essa questão, tá? Até houve questão por exemplo, no CESP, que fez a prova do CE do Paraná, na própria questão falava na condição de analista, de controle, né, fale tal coisa. Então, nesse sentido, quando o aluno colocou, eu falei, não, pode brigar pelo recurso, porque ela fala que é na condição de analista, então vale a pena você brigar. Agora, gente, a gente não inventa o fato novo. Se não tem no enunciado, e mesmo se tiver, copie isso aqui, é só nome e cargo. Você vai escrever a palavra nome, N-O-M-E, cargo, C-A-R-G-O. É isso, tá? Ok? Então, cuidado que as pessoas têm mania de se identificar. Às vezes o aluno vem aqui e coloca um número que nem existe no exercício, tá? Você não tem que colocar nada, é só número, só um Nzinho, tá bom? Então, isso aí eu tô chamando a atenção de vocês não se identificarem. Bom, então, qual é a minha expectativa, né? Como eu disse para vocês, expectativa de que a banca venha trabalhar com documentos consultivos. Com base em que eu falo isso? Naturalmente, primeiro pela natureza desses expedientes, e vou mostrar para vocês aqui na prova do... Vou pegar um TCM para vocês recente, só para vocês saberem o que é isso que eu estou falando. Olha só, né? Como eu disse para vocês, tudo que eu falar aqui eu vou citar uma fonte para comprovar o que eu estou falando, tá? Pode ser que a banca faça exatamente o contrário, mas ela iria muito contra o edital dela, que eu acho que não seria normal. Essa prova aqui, você está vendo o nome, ó, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, é a questão que veio logo depois, tá vendo? Ó, agente de fiscalização, especialidade de administração, tá? Essa prova acho que foi aplicada em 2015, salvo engano, tá bom? Mas ela foi aplicada pela FGV, tá bom? Foi pela FGV. E aí, quando eu vou olhar a prova, vem aqui a discursiva. Então, tem questões, veja bem, existem as questões, como, por exemplo, o Tribunal de Contas do Paraná, recentemente, que o CESP fez, ele pediu 3 questões, como essa aqui, e pediu uma peça, tá? A de vocês são 2 questões embasadas no Manual de Redação Oficial. Como o Manual de Redação Oficial não tem questão, lá não existe o assunto questão, lá não existe o assunto estudo de caso, como eu estou vendo em alguns materiais. Não tem. Tá? Se tiver, por gentileza, converse com o professor, peça para modificar. Não estou falando para não comprar, não. Peça para modificar. Não tem. E se não tem, não pode estudar de modo incorreto. Então, quer dizer, o nosso falava uma manifestação técnica. Como que isso seria dado? Do jeito que está aqui. Se vocês observarem, eu vou ver com vocês aqui, olha só o que tem do outro lado. Redija um texto em língua culta, com um número mínimo de 20, o máximo de 30 linhas, em que você informe sobre as razões da mudança e uma apreciação sobre a sua validade. Mas veja o que pediu. Olha só, um pouquinho antes. Esse é um texto informativo, esse texto todo aqui, falando sobre uma mudança na Previdência, tá? Na Previdência Social aí, em questão do INSS. Então, olha só, esse é um texto informativo, então você recebeu uma informação sobre recentes mudanças ocorridas no sistema previdenciário no Brasil. Imagine que o superior hierárquico, sua cara, tá bom? De técnico, solicite a você que redija uma espécie de parecer, gente. Vejam que a banca não fala redija um parecer, porque você não é a autoridade competente para redigir um parecer. Digamos que no concurso não se criou uma área de especialidade, por exemplo, técnicos especializados em contabilidade, técnicos cuja especialidade é administração. No Tribunal de Contas do recente, né, do Paraná, havia essa secção, então as pessoas tinham que saber falar bem, precisavam do conteúdo porque eram responsáveis por aquele conhecimento. E vocês, uma terminologia generalizada. Portanto, se diz uma espécie de parecer para a orientação dele sobre essas mudanças. Então, você vai redigir um texto em que você vai informar as razões da mudança,
tá? No fator previdenciário. E vai, ao final, trazer uma apreciação sobre a sua validade. Aqui que entra a criatividade que o IBFC quer que você faça. Tá bom? O IBFC é uma banca do interior de São Paulo. Por que, então, que ele não citou uma realidade de um Tribunal de Contas do Rio? Ora, gente, por quê? Por exemplo, o Tribunal de Contas de São Paulo trabalha muito com manifestação técnica. Demais. Explicitamente. A manifestação técnica, por que ele chama de parecer? Porque o técnico não pode redigir, o técnico ele não pode assinar por um parecer. Ele pode juntar as peças e se manifestar tecnicamente, ou seja, trazer algo mais generalizado, como se fosse uma informação. Então, ele diz uma espécie de parecer, tá? Aqui até a FGV disse isso. Mas aí você fala, nossa, mas eu teria que saber sobre previdenciário. Não, Júnior? Não, vou te mostrar. Olha só, ele te trouxe informação para você montar a peça. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma proposta de mudança no fator previdenciário, que é o cálculo utilizado para a concessão de aposentadorias. Essa alteração foi incluída como emenda ao texto da MP 664, que restringe o acesso à pensão por morte, aprovada por tantos votos. Para que a mudança entre em vigor, a Câmara ainda precisa concluir a votação. Após a aprovação da redação final, o texto segue para o Senado. Aí ele trouxe para você todas as informações que você precisa. Ó. O que é o fator previdenciário? Aí ele explica, é uma fórmula matemática que tem o objetivo de reduzir os benefícios de quem se aposenta antes da idade mínima de 60 para mulheres e 65 para homens. E incentivar o contribuinte a trabalhar por mais tempo. Tá? Por que ele foi criado? O que te perguntou aqui? Ó, em que você informe as razões da mudança. Tá? Então, por que o fator previdenciário foi criado? Então, depois você vai entender a mudança. O fator previdenciário foi criado em 99 para conter os gastos da Previdência Social que ultrapassavam a arrecadação. O estudo da Câmara dos Deputados estima que desde 2000, né, o fator previdenciário tem gerado uma economia de 55 bilhões aos cofres do governo. Como funciona? O fator previdenciário é composto de uma fórmula complexa. Né? O que a Câmara aprovou? Então, eu vou explicar. Ó, a proposta aprovada na Câmara é conhecida no sistema 85-95, no qual a mulher poderia ter aposentadoria igual integral quando a soma de tempo de contribuição e idade fosse em 85, e o homem poderia obter o benefício quando a mesma soma fosse 95. Para professores, a soma deve ser 80, e para professores, né, para professoras 80 e para professores 90. Quais os efeitos da mudança? Tem os efeitos. O principal benefício da mudança do fator previdenciário é para o trabalhador, que começa a trabalhar mais cedo e que, portanto, atinge o tempo de contribuição antes da idade mínima para a aposentadoria. Mudanças do fator, no entanto, podem prejudicar as contas públicas, que já se encontram em situação delicada. Por exemplo, aqui ele cita o exemplo para que você possa embasar e compor o seu texto. Então, ele diz, ó, ele quer uma espécie de parecer sobre essas mudanças, em que você informe sobre as razões da mudança e apreciação sobre sua validade. Né? Quer dizer, você vai dizer por que isso é válido hoje, pensando na questão do Brasil, por exemplo, considerando esses elementos ligados ao fator previdenciário. Então, a banca quis dos candidatos o quê? Naturalmente, que eles pudessem falar sobre esses assuntos, tá? Dentro de um mínimo de conhecimento de estudo. Veja que ela não está pedindo nada técnico demais. Ele quer uma redação, basicamente é isso, ele quer uma redação, tá? Que você vai usar seus argumentos. Tranquilo? Bom, gente, o que acontece? Se você falar assim para mim, nossa, mas eu não sei nada de previdenciário. Olha, o assunto, naturalmente, o IBFC vai buscar um assunto que está presente na sua discursiva, não, perdão, que está presente no seu rol de estudos, tá? De preparação. Esse é o foco da banca. Ele vai trazer um assunto e vai pedir esse assunto de uma forma muito por alto, tá? Mas ele quer que você se baseie nas informações e possa montar o seu texto. Bom, é claro que a gente está falando, né, com base no TCM, naturalmente pode ter sido foco de pesquisa do IBFC, normalmente o IBFC se vale daquilo que acontece em São Paulo, tá? Bom, agora o que eu vou trazer para vocês, né? Eu vou falar sobre o nosso curso, como que está estruturado o nosso curso. Então, é o seguinte, vamos lá? TCM. A gente fez, naturalmente por conta dos problemas que muitos de vocês passam por ele,
dois tipos de composição. Uma composição com correção individual, uma composição sem correção. Quem vai para a aula sem correção tem acesso aos conteúdos dessa aula aqui, tá? O que acontece aqui? Por exemplo, o aluno não vai fazer nada, ele não vai redigir texto. Essa é a diferença básica, é essa. Já o aluno que vai redigir o texto, então nós temos aqui as nossas aulas. Algumas aulas têm predominância de PDF, tá, gente? E são complementadas por vídeo. Tem aulas que precisam mais do vídeo, porque você precisa dar mais clareza à explicação. E aí tem o PDF como coadjuvante da aula. Tá? Por exemplo, eu não preciso de um texto, só pra vocês tentarem entender como é, porque o aluno fala assim com a gente, poxa vida, não tem tempo para ver vídeo. Aí a gente vai fazer quase tudo em vídeo. Preste atenção, você tentar entender. Para que eu vou fazer um material em PDF para eu falar do manual de redação oficial, se o manual de redação oficial já está na internet e eu não posso arriscar mudar uma linha? Basicamente isso, eu não posso arriscar mudar uma linha. Então, o que eu faço? Eu vou mais ao vídeo, mostro o manual para você e vou mostrando, ó, isso aqui é importante, isso aqui, na hora de você estudar, tome cuidado para você não se confundir com isso. É isso. Então, tudo que ainda for do manual, predominância em vídeo. Aquilo que já for meu, a predominância em PDF, o vídeo vem como orientação. Tranquilo? O nosso curso, né, se for o curso com correção, é um curso que se destina à preparação da segunda fase, a gente vai corrigir 3 simulados por aluno, tá? Aqui eu esqueci de deixar, mas a gente vai ter uma limitação de atender apenas 100 pessoas, vou explicar por quê, porque a gente está lidando com outras discursivas no momento, tá certo? A aula é em vídeo e é em PDF. Os simulados, tem aqui a regra para quem vai participar do curso com simulados, e aqui vem as explicações, que foram explicações que eu dei para vocês, em relação a tudo que eu acho que vai acontecer com o TCE, tá? Então, vejam que aqui, na hora de você ler, eu separo, olha só, os documentos e as comunicações públicas são divididos em 3 grandes grupos, tá? De acordo com o manual. Eu separo, por exemplo, para mim, o que interessa? Esses expedientes consultivos, técnicos ou decisórios, porque tem caráter de manifestação técnica. Eventualmente, eu vou trabalhar os de comunicação, porque pode ser que a gente tenha uma surpresa. Os normativos, não. Tá? A gente vai passar muito rapidamente por eles, não, porque, sinceramente, acho muito pouco provável, não vou falar que não vai cair, porque prova discursiva você nunca sabe, mas muito pouco provável, tá bom? Até que, considerando a tradição, as bancas têm sido bastante coerentes. Até hoje, a gente até costuma acertar tema nesse sentido. E aqui, quando eu venho fazendo um estudo para você gratuitamente, olha só, eu expliquei que é uma ata, que tipo textual está presente nela, você precisa saber, tá certo? Que a ata tem narração. Quem é que redige isso para você ver a partir disso aqui, o que isso tem a ver com manifestação técnica? Então, tá toda uma explicação aqui importante para você, tá? Então, para a gente fechar aqui o nosso encontro, né? Que não é com Fátima Bernardes, mas é com a Júlia Andrade. Vamos lá. É o seguinte, você, como você viu, né, essa aula toda, isso tudo foi um estudo que a gente sempre faz esses estudos antes das discursivas. Não é à toa que os nossos cursos de discursivas acabam sempre chegando muito perto dos temas, porque a gente se dedica a isso, né? A gente não foi uma coisa chata aqui, mas isso acontece. A gente não é de simplesmente pegar, olhou o material pronto de um professor, vir aqui e fazer o nosso material, isso não acontece conosco, porque a gente tem responsabilidade, até porque eu e o Macarrão, a gente tem sempre uma visão de que a gente precisa estudar para a gente não enganar. Então, a gente acaba tendo esses pontos positivos. Quando a gente pensa nos tribunais de contas de um modo geral, a gente já tem uma lida bastante expressiva com os TCEs, com o TCU, com os TCMs, tanto que os 2 últimos que foram corrigidos agora, um pelo CESP e outro os 2 pelo CESP, isso, tá? Você tinha lá, por exemplo, TCE do Paraná, em que os 3 temas que foram dados na prova, dos 3 temas, nosso curso acertou 2 temas. Isso eu não estou falando, você está falando depois que aconteceu o concurso. Não, a gente está falando isso aqui ao vivo, tá certo? Ao vivo, porque eu estou gravando ao vivo, desculpe. Eu estou falando em vídeo, porque fica registrado, está no meu material, esse material é registrado pelo ponto. O aluno que estudou conosco sabe que isso está lá. Por exemplo, no Tribunal de Contas do Pará, nós cismamos com 2 temas, dentre os 3 que foram pedidos. A gente, inclusive, repetiu a aula que tinha esses temas, né?
No Tribunal de Contas do Paraná, que foi um que acabou agora, que é mais técnico, né? Havia lá 9 cargos. Desses 9 cargos, tirando os cargos de engenharia, arquitetura, comunicação, aqueles mais comuns, administração, contabilidade, o cargo 9 que é o jurídico, a gente teve acertos assim, envolvendo esses cargos. Então, se vocês olharem o nosso material, por exemplo, vai ver que o nosso material está lá, o Tribunal de Contas, por exemplo, do Paraná, né? Você tinha lá, o cargo 1, pedia contability, estava lá na nossa aula 6, isso, logo o primeiro tema, falando sobre a contability. Cargo 5, acho que era contabilidade, pedia restos a pagar, inscrição de restos a pagar, a gente tinha isso numa das aulas, que acho que era na aula 7, não como material do parecer, mas como material da questão. Tinha o cargo 9, que é uma coisa de previdência, e foi exatamente o que a gente escolheu, foi trabalhar com previdência. É claro que foram 2 assuntos diferentes, mas a gente vai afunilando para chegar bem pertinho, o máximo que a gente pode, tá? Bom, sobre o nosso curso, então, qual que vai ser a tônica do nosso curso? São aulas em PDF, aulas em vídeo, temos a modalidade do curso com correções, a modalidade do curso sem correções, né? Para que você possa ter uma perninha para você negociar que tipo de aula você quer, o que você precisa, aqui você pode ter acesso. A gente vai ter aqui no ponto, se alguém quiser, eu preciso dar um pouquinho de conteúdo que eu tenho medo, eventualmente, de alguns temas serem cobrados e eu não trabalhar isso. Então, a gente vai ter uma aulinha com o professor Meuzak, é um curso separado, que tem um preço menor para você fazer uma composição. Se você achar interessante, você junta. Por que a gente fez isso? Se a gente fizesse um curso só, ficaria muito caro. Então, não valeria a pena. A gente viu que não era tão necessário assim. Se você quiser, existe essa opção para você fazer composição, tá? Se já é aluno do curso, tem um desconto para você fazer isso, certo? Por uma coisa com um preço bastante acessível, de forma que o desconto ajudaria você a fazer os 2 cursos como se fosse um só, tá bom? Bom, gente, então, boa sorte para vocês, bom estudo, espero que as informações que vocês viram hoje tenham valido a pena aí para que vocês possam não abandonar conteúdo, mas possam privilegiar o que estudar com mais afinco, essa que é a mensagem, tá? Então, se vocês quiserem ser nossos alunos, eu espero vocês, tá certo? Se forem estudar, analisem tudo que vocês têm. Eu acho que o momento agora é muito sensível e vocês têm que tomar cuidado para que vocês não possam comprar gato por lebre. Eu estou falando isso não é para criticar ninguém, eu estou falando isso exatamente para chamar atenção, porque o edital é muito em aberto. Estando muito em aberto, vem um monte de achismo. Achismo não pode ter, tem que ter base no edital, tem que ter pesquisa, para que o professor possa se aproximar da realidade daquilo que a banca propôs, tá certo? Então, um beijão para você, boa sorte.